Muito além das paredes de pedra de Hogwarts, onde o eco das vozes dos fundadores ainda parece sussurrar nos corredores, existem outros lugares onde a magia vive, respira e floresce. São castelos ocultos por florestas tão antigas que até as árvores parecem guardar feitiços esquecidos. Palácios que dançam sobre nuvens, brilhando ao sol como joias celestiais, fortalezas submersas nas profundezas, onde criaturas marinhas vigiam portões encantados. Cada uma dessas escolas é um mundo próprio, com tradições únicas, lendas que atravessam séculos e magias que jamais foram pronunciadas em solo britânico. Em Durmstrang, a arte das trevas é estudada com rigor. Em Beauxbaton, a beleza e a elegância moldam cada feitiço. Em Ilvermorny, a herança de diversas culturas se entrelaça em um só coração mágico. E escondidas existem outras, que o mundo bruxo mal ousa mencionar. Mas antes de abrirmos este mapa e atravessarmos oceanos e continentes para descobrir cada um desses destinos, preciso revelar algo importante. Mais de 90% das pessoas que assistem aos vídeos aqui no O Narrador de Histórias ainda não são inscritas. A sua inscrição é essencial para que possamos continuar explorando cada canto deste universo mágico, trazendo lendas, histórias e segredos que poucos conhecem. Então inscreva-se agora, deixe o seu like e venha comigo, porque hoje nossas corujas voarão muito além de Hogwarts. O mundo de Harry Potter. No panteão das lendas bruxas, um nome ecoa com familiaridade e afeto: Hogwarts. Para muitos, ela representa o pináculo, o epicentro de todo o saber arcano. Mas é imperativo alargar nossa visão, pois o universo da magia é infinitamente mais vasto e complexo do que os contos que circundam um único castelo nas terras britânicas. Hogwarts, embora renomada, é apenas uma entre as 11 escolas principais que moldam o destino de incontáveis bruxos e bruxas por todo o globo. Imagine um mundo onde a magia não é um segredo isolado, mas uma força intrínseca, tecida no tecido de cada cultura, adaptando-se a cada clima, a cada tradição ancestral. É nesse panorama de riqueza incalculável que florescem as demais academias, cada qual um farol de conhecimento em sua própria região, refletindo a alma de seu povo e a peculiaridade de sua magia. São instituições que, por vezes, precedem a própria existência de Hogwarts, detentoras de segredos milenares e práticas que desafiam a compreensão ocidental. Essas escolas não são meras réplicas, mas entidades singulares, com filosofias pedagógicas distintas, arquiteturas que desafiam a imaginação e métodos de ensino que se adaptam às energias místicas de seus lares. Desde os templos ocultos em selvas impenetráveis até as fortalezas esculpidas em montanhas gélidas, cada uma delas é um microcosmo da diversidade mágica que pulsa em nosso planeta. Seus currículos são forjados nas necessidades e nos dons de suas comunidades. A manipulação do tempo, o domínio das feras místicas, a arte da transfiguração sem varinha, habilidades que transcendem as fronteiras do que a maioria conhece. Em cada canto do mundo, uma nova faceta da magia aguarda ser revelada. Um novo portal para o entendimento de como o poder arcano se manifesta em formas tão variadas e espetaculares. Prepare-se então para uma jornada sem precedentes, onde desvendaremos os véus que cobrem essas magníficas fortalezas do saber e testemunharemos a verdadeira extensão do que significa ser um bruxo em um mundo de maravilhas incalculáveis. Beauxbaton. No coração das majestosas montanhas dos Pirineus, uma visão de tirar o fôlego se revela, tão antiga quanto a própria magia que nela reside. A Academia de Magia Beauxbaton. Seu nome, Belas Varinhas, ecoa a graciosidade e o requinte que definem esta venerável instituição, um verdadeiro baluarte de prestígio e elegância no panorama mágico mundial. Erguida como um palácio que desafia a imaginação, a escola domina a paisagem com uma imponência que transcende a mera arquitetura. Não é apenas uma construção, mas uma obra de arte viva, onde cada pedra e cada arco narram séculos de história e excelência. O esplendor de Beauxbaton não se limita à sua estrutura principal. Ao seu redor desdobra-se um labirinto de jardins formais,
meticulosamente planejados, onde a natureza e a magia se entrelaçam em perfeita harmonia. As fontes, adornadas com esculturas intrincadas, cintilam sob a luz solar, lançando brilhos que dançam sobre as superfícies tranquilas dos lagos serenos, espelhos d'água que refletem o céu e a grandiosidade do castelo. Cada elemento do cenário parece ter sido cuidadosamente concebido para evocar uma sensação de paz e admiração, uma atmosfera propícia ao estudo e à contemplação. A grandiosidade do castelo de pedra é acentuada pela presença de estátuas mágicas, que se movem e respiram com uma vida etérea. Ninfas e faunos, figuras mitológicas que parecem ter saído de contos antigos, parecem saudar os que se aproximam, conferindo ao local uma aura de encantamento e boas-vindas. Cada detalhe, desde os ornamentos nas paredes até os mosaicos nos pisos, sussurra histórias de um legado imaculado, de gerações de bruxos e bruxas que ali forjaram seus destinos. Esta academia não é um mero ponto no mapa, mas um polo cultural vibrante para toda a Europa Ocidental. Seus portões acolhem estudantes de nações diversas como França, Espanha, Portugal, Bélgica, Holanda e Luxemburgo, criando um caldeirão de culturas e talentos que se encontram sob o mesmo teto dourado. A convivência de tantas mentes brilhantes de diferentes origens tece uma tapeçaria rica e complexa de conhecimento e camaradagem, solidificando a posição de Beauxbatons não apenas como uma escola, mas como um farol de intercâmbio e excelência na comunidade bruxa internacional. É neste cenário de beleza e erudição que se inicia a jornada de incontáveis bruxos, moldando não apenas suas habilidades mágicas, mas também seu caráter e sua visão de mundo. No cerne da Academia de Magia Beauxbatons, uma instituição envolta em esplendor e elegância, jaz uma história profundamente ligada a uma das figuras mais enigmáticas e lendárias do mundo bruxo, Nicolas Flamel. O criador da imortal Pedra Filosofal, um alquimista cuja sabedoria e longevidade eram incomparáveis, não apenas frequentou os corredores desta prestigiosa academia, mas também encontrou ali sua alma gêmea, Perenelle. Foi dentro dos muros de Beauxbatons que o destino teceu os fios que uniram esse casal extraordinário, uma conexão que se estenderia por séculos, moldando o próprio destino da escola. A vasta fortuna dos Flamels, acumulada em ouro através de suas proezas alquímicas, foi generosamente doada para financiar a escola ao longo de gerações. Essa contribuição colossal e contínua não apenas garantiu a estabilidade financeira de Beauxbatons, permitindo seu crescimento e manutenção impecável, mas também infundiu na instituição uma aura de distinção e uma reputação inabalável de excelência intelectual. Assim, a escola floresceu, carregando consigo o eco silencioso dos conhecimentos alquímicos de seus mais ilustres benfeitores, gerando uma possível, embora não oficial, tradição em alquimia que permeia seus ensinamentos. A cultura de Beauxbatons é um reflexo direto dessa herança de refinamento. Seus alunos são conhecidos por sua elegância inata, cortesia impecável e uma postura que exala confiança e boas maneiras. Essa conduta exemplar é cultivada em cada aspecto do currículo, transformando jovens bruxos e bruxas em verdadeiros embaixadores da sofisticação. Quando a academia se aventura para além de seus jardins e palácios, especialmente em ocasiões de grande significado, como o renomado torneio tribruxo, o espetáculo é memorável. Os estudantes de Beauxbatons viajam em uma magnífica carruagem azul celeste, puxada por 12 majestosos cavalos alados. Estes são os lendários abraxanos, de uma deslumbrante cor palomino, uma raça exclusiva da escola, que possuem hábitos tão singulares quanto sua beleza, bebendo unicamente o mais fino uísque de malte. À frente desta venerável instituição, em tempos mais recentes, estava a imponente Olympe Maxime. Uma bruxa de presença notável e estatura impressionante, ela mantinha zelosamente em segredo sua ancestralidade de meio gigante. Essa discrição era fundamental para preservar o prestígio e a imagem intocada da escola aos olhos do mundo bruxo, garantindo que o legado de excelência e mistério
forjado pelos séculos e pela contribuição de figuras como Nicolas Flamel, permanecesse inalterado, perpetuando a distinção que define Beauxbatons. Se a grandiosidade arquitetônica de Beauxbatons já sugere um universo de refinamento, é na própria cultura e nos modos de seus estudantes que essa elegância se manifesta em plenitude. Cada gesto, cada palavra é imbuído de uma dignidade que transcende a mera etiqueta, revelando um profundo respeito pelo próximo e pela própria arte da magia. Não é apenas uma questão de disciplina rígida, é uma filosofia de vida, uma marca indelével forjada nos séculos de excelência da academia, que se traduz em uma postura impecável, quase uma dança, que os distingue em qualquer ambiente. Essa cortesia intrínseca e essa compostura quase régia são cultivadas desde o primeiro dia, transformando o comportamento de cada aluno numa extensão do prestígio da escola. Os uniformes confeccionados em seda azul claro não são meras vestes, mas extensões dessa estética refinada, fluindo com a mesma graciosidade que se espera de seus portadores. Eles são um testemunho visível do cuidado e da atenção aos detalhes que perpassam todos os aspectos da vida em Beauxbatons, desde o mais complexo feitiço até a mais simples das interações sociais. E quando a ocasião exige uma demonstração pública desse esplendor, a Academia Beauxbatons se revela em sua forma mais gloriosa. Não há meio de transporte mais condizente com sua magnificência do que a magnífica carruagem azul celeste, um espetáculo por si só, puxada por 12 exemplares da mais pura magia alada, os lendários cavalos abraxanos, criaturas de cor palomino, com cascos dourados e asas que rasgam o céu com uma força majestosa. Esses corcéis não são apenas animais, mas símbolos vivos da exclusividade e do poderio da escola. Bebedores exclusivos de uísque de malte, os abraxanos são um emblema da sofisticação que permeia a instituição. Uma lembrança constante de que a grandeza não se manifesta apenas em feitos mágicos, mas também na beleza e no cuidado dedicado àquilo que é único. Sua criação é um privilégio de Beauxbatons. E ver a carruagem, levada por esses seres míticos, elevando-se acima das nuvens ou pousando com uma elegância quase etérea, é testemunhar o próprio espírito da academia. Uma fusão de poder ancestral e uma graça inigualável, projetando a imagem de uma instituição que domina não apenas a magia, mas a arte de viver e se apresentar com um esplendor sem igual. No epicentro dessa elegância francesa, a Academia de Magia Beauxbatons é moldada não apenas por sua beleza, mas por sua liderança. Durante a era que tanto marcou a história de seu ensino, o comando da instituição repousava sobre os ombros imponentes de Olympe Maxime. Uma figura de estatura notável, Maxime era uma bruxa de meia gigante, uma ancestralidade que ela guardava com zelo, mantendo-a em segredo para proteger o prestígio e a reputação da escola. Sua presença exalava uma dignidade férrea, um reflexo do rigor e da formalidade que permeavam os corredores do palácio. O currículo de Beauxbatons, embora não detalhado em sua totalidade aos olhos externos, revela uma ênfase particular na diplomacia e na arte do duelo. Isso sugere uma educação que transcende a mera acumulação de conhecimento, focando na formação de bruxos e bruxas, que não apenas dominam as artes mágicas, mas também possuem a fineza e a astúcia necessárias para navegar nas complexas relações do mundo bruxo. A precisão dos feitiços, a agilidade mental para as disputas e a capacidade de argumentação e persuasão são, sem dúvida, pilares de sua pedagogia. Os alunos, trajando uniformes de seda azul claro que acentuam a estética refinada da instituição, são imersos em um ambiente onde a cortesia e a postura impecável não são apenas esperadas, mas cultivadas como virtudes essenciais. Essa excelência e distinção alimentam uma relação de saudável, porém intensa, rivalidade com a escola de magia e bruxaria de Hogwarts. Essa competitividade é mais palpável durante o célebre torneio Tribruxo, um palco ancestral onde as maiores instituições mágicas testam a perícia de seus campeões. A história do torneio atesta a formidável capacidade de Beauxbatons,
com 62 vitórias contra as 63 de Hogwarts. Tal proximidade no placar não é mera coincidência. É um testemunho da qualidade inegável de sua formação, da habilidade de seus alunos e da sagacidade de sua liderança. Essa rivalidade, que se estende além dos pontos e taças, impulsiona ambas as escolas a manterem um elevado padrão de excelência, enriquecendo o cenário da educação mágica global com o brilho de suas conquistas e a força de seus legados. Durmstrang. Contrastando vivamente com a elegância luminosa de outras academias, o Instituto Durmstrang emerge das sombras e do mistério, aninhado nas paisagens mais inóspitas do extremo norte europeu. Sua localização exata é um segredo guardado com fervor, protegido por complexos e antigos feitiços de esquecimento que o velam dos olhares curiosos e das incursões indesejadas. Não é um castelo que se impõe à vista, mas sim uma fortaleza reclusa, oculta entre picos montanhosos escarpados e vales cobertos por um manto perpétuo de neve e gelo. O ambiente de Durmstrang é tão implacável quanto sua aura enigmática. O clima rigoroso, com ventos cortantes e temperaturas glaciais, molda não apenas a paisagem ao seu redor, mas também o espírito de seus alunos. É um isolamento imponente, uma escolha deliberada que reflete a essência da escola, um lugar onde o sigilo é primordial e a força é cultivada acima de tudo. Essa reclusão geográfica serve como um cadinho, testando e temperando aqueles que buscam conhecimento dentro de seus muros. Para se protegerem dos elementos gélidos que os cercam, os estudantes abandonam as vestes tradicionais em favor de pesadas peles de animais, um testemunho visível da brutalidade climática e da adaptabilidade forjada pelo ambiente. Apesar de sua reclusão física, Durmstrang atrai bruxos e bruxas de uma vasta extensão geográfica, abrangendo todo o leste europeu e nações como Rússia, Bulgária e Sérvia. A jornada até suas portas, através de terras selvagens e sob um céu muitas vezes cinzento, já é por si só um rito de passagem, uma introdução à disciplina e à resiliência que caracterizam a vida dentro da instituição. A aura de severidade e o foco na superação de desafios externos e internos são partes intrínsecas da experiência de Durmstrang, forjando uma comunidade de bruxos endurecidos, habituados à discrição e à autossuficiência. É um santuário para aqueles que buscam um caminho de magia mais austero, onde a natureza e o isolamento forjam o caráter com a mesma intensidade que os feitiços são aprendidos. A história de Durmstrang, contudo, é uma tapeçaria tecida com fios de controvérsia e sombra, um legado que se reflete na própria essência da instituição. Os anais da escola revelam períodos de profunda polarização, moldados pelas visões e ambições de seus diretores. Foi sob a direção de Harfang Munter que Durmstrang começou a forjar sua identidade distintiva. Munter não apenas implementou, mas solidificou o foco da academia na magia marcial e nos duelos. Não era um mero currículo, era uma doutrina, inculcando em seus alunos uma disciplina férrea e uma maestria implacável nas artes do combate mágico. Esta ênfase, que perduraria como uma marca indelével na escola, não buscava apenas a excelência, mas a supremacia no conflito, preparando seus pupilos para um mundo onde o poder e a força eram os pilares da existência bruxa. Entretanto, foi a ascensão de Igor Karkaroff, um bruxo com um passado infame como ex-comensal da morte, que mergulhou Durmstrang em suas mais profundas e tenebrosas águas. Karkaroff, com sua mente astuta e moralidade ambígua, transformou a instituição não apenas em um centro de ensino, mas em um refúgio, um santuário para as artes das trevas. Sob sua tutela, a escola abraçou abertamente práticas e filosofias que, em outras instituições, seriam consideradas anátemas. O prestígio da escola, já tingido pelo pragmatismo militar de Munter, foi agora irremediavelmente manchado por sua associação direta com a escuridão. A sombra de um de seus ex-alunos mais célebres e infames, Gellert Grindelwald, pairava sobre os corredores de Durmstrang, um lembrete perpétuo de seu passado sombrio. Grindelwald, cujas ações devastaram o mundo bruxo, deixou sua marca literal na escola, gravando seu símbolo, uma versão distorcida das relíquias da morte, em suas paredes.
As paredes centenárias impregnadas de magia ancestral absorveram essa nova e nefasta energia, e a escola se viu gradualmente distorcida em sua essência. Mas de todas as manchas que escureceram a reputação de Durmstrang, talvez nenhuma seja tão indelével quanto a sombra de um de seus mais infames ex-alunos, Gellert Grindelwald. O próprio nome evoca calafrios. Antes de sua ascensão como um dos mais perigosos bruxos das trevas da história, Grindelwald caminhou pelos salões de Durmstrang e sua presença macabra ainda ecoa. Não contente em apenas aprender, ele deixou sua marca literal. Uma versão distorcida do símbolo das relíquias da morte, gravada em uma parede. Um lembrete físico e perturbador de sua passagem e da ideologia que floresceu ali. É essa herança, essa mancha sombria de Grindelwald e a subsequente inclinação de Karkaroff pelas artes das trevas, que forjou uma das políticas mais controversas e discriminatórias da academia. Por essa razão, por esse legado de escuridão e pela busca de uma pureza distorcida, Durmstrang mantém uma política inabalável e estrita de não aceitar bruxos nascidos trouxas. Uma decisão que, por si só, é um testemunho silencioso da cicatriz profunda que seu passado deixou em sua identidade e em seu futuro. No âmago da identidade de Durmstrang reside um currículo forjado na disciplina férrea e na maestria da magia marcial. Longe dos feitiços de charme ou das poções de amor, a ênfase é colocada nos duelos e em todas as formas de combate mágico, um treinamento que transcende a mera autodefesa. Aqui cada encantamento é uma arma, cada movimento uma estratégia. As aulas de duelo não são apenas competições, mas sim o cerne da formação de um bruxo, onde a precisão, a agilidade e o poder são aprimorados à perfeição. Os estudantes de Durmstrang não apenas aprendem magia, eles a empunham. Este rigor implacável molda-os, infundindo uma seriedade quase austera em sua conduta. São conhecidos por sua natureza taciturna, reflexo de uma mente sempre alerta, sempre preparada para o desafio. Não há espaço para o superficial ou o frívolo, apenas para a eficácia e a força bruta do poder arcano. Contrastando drasticamente com as vestes fluidas e coloridas de outras academias, o vestuário dos alunos de Durmstrang é uma declaração de sua resiliência e propósito. Abandonando as túnicas tradicionais, eles se protegem do frio com pesadas peles de animais. Estas não são meras roupas, são couraças que suportam o rigor do ambiente e do treinamento. Cada pele confere-lhes uma estética selvagem, quase primordial. É um uniforme que não busca a elegância, mas a funcionalidade bruta, refletindo a essência da escola, uma fortaleza de poder. Essa escolha estética não é acidental. Ela projeta uma imagem de bruxos endurecidos, que abraçam a força e se recusam a serem contidos por convenções. As peles não são apenas para aquecer. Elas são um símbolo do ethos de Durmstrang, prático, imponente e inabalável. Essa fusão entre o foco marcial e a estética robusta cria uma atmosfera singular em Durmstrang. As pesadas peles não apenas aquecem, mas permitem a mobilidade necessária para os intensos treinos de duelo, onde cada movimento deve ser desimpedido, cada feitiço lançado com máxima potência. O aluno de Durmstrang, envolto em peles, com um semblante sério e uma postura que exala confiança silenciosa. É a personificação da filosofia da escola. Força, disciplina e uma prontidão inabalável para enfrentar qualquer ameaça. Eles são forjados para a batalha, para a resistência, para a supremacia mágica. Cada fibra de seu ser, desde o rigoroso currículo de combate até o invólucro prático de suas vestes, é dedicada a manifestar um poder inquestionável. Não é apenas uma questão de aprendizado, mas de se tornar a própria encarnação da magia destemida e implacável. A própria chegada dos alunos de Durmstrang a qualquer reunião mágica internacional é um espetáculo em si, um prelúdio arrepiante ao enigma que é a sua instituição. Longe da elegância das carruagens de Beauxbatons ou das formas mais convencionais de transporte, os estudantes de Durmstrang materializam-se a partir do véu da bruma, a bordo de um navio que desafia a lógica e a própria natureza da construção naval. Não é uma embarcação comum.
mas um verdadeiro navio espectral, uma silhueta sombria que emerge das profundezas de um lago de montanha, cortando as águas com uma quietude que beira o sobrenatural. Esta proeza tecnológica e mágica confere à escola uma aura de poder e mistério inigualáveis. Imagine a cena. A superfície calma de um lago, espelhando o céu cinzento do norte, subitamente perturbada por uma ondulação crescente. Lentamente, sem um som além do sussurro da água deslocada, o casco escuro deste colossal navio fantasmagórico rompe a superfície, revelando mastros que parecem rasgar o céu e velas que transmitem movimento latente. Concebido não para a simples navegação, mas para a translocação mágica, é capaz de atravessar vastas distâncias e surgir em qualquer ponto do globo, portando sua carga de jovens bruxos e a imponente figura de seus mestres. Esta capacidade única de mobilidade reflete a autonomia e a autossuficiência da escola, uma declaração silenciosa de sua formidável independência. Tal independência, contudo, não advém sem o seu custo. A história de Durmstrang, marcada por controvérsias e pela sombra de bruxos das trevas notórios, impôs sobre a instituição uma intensa vigilância por parte do Ministério da Magia local. No entanto, apesar do escrutínio constante e da preocupação das autoridades bruxas, Durmstrang tem conseguido, de forma notável, manter uma autonomia quase inabalável. Esta resiliência face à supervisão governamental é um testemunho da sua força e da determinação em preservar as suas tradições e métodos de ensino, por mais controversos que possam parecer aos olhos externos. A escola opera sob as suas próprias regras, muitas vezes ignorando as convenções e os protocolos que regem outras instituições mágicas, o que contribui para a sua reputação de ser um baluarte de segredos e poder inescrutável. O navio espectral, em sua grandiosidade e capacidade de aparecer e desaparecer à vontade, não é apenas um meio de transporte, é um símbolo visceral dessa soberania, uma manifestação tangível da vontade da escola de seguir o seu próprio caminho, independentemente das pressões externas. É a magia que não se curva, que não se explica, mas que simplesmente é enraizada na paisagem gélida do norte europeu e transportada para o mundo a bordo de seu misterioso vaso fantasma. A América do Norte, um continente de paisagens grandiosas e mistérios ancestrais, abriga a imponente escola de magia e bruxaria de Ilvermorny, erguida majestosamente no cume do Monte Greylock, em Massachusetts. Sua origem, contudo, é uma tapeçaria tecida com fios de fuga, amor e a busca por um novo começo, uma história que remonta ao século XVII e à saga de Isolde Sayer. Descendente direta de Salazar Sonserina, Isolde carregava não apenas um legado de antiga magia, mas também o fardo de uma infância marcada pela crueldade. Seu caminho estava intrinsecamente ligado a Gormlaith Gaunt, uma tia de coração gélido e intenções sombrias que a manteve prisioneira e a privou de seu direito inato ao conhecimento mágico. A vida de Isolde era um cativeiro disfarçado de tutela, sob a sombra constante do poder opressor de Gormlaith. Em um ato de desespero e coragem inabalável, Isolde rompeu as amarras de sua prisão, embarcando numa jornada perigosa através do vasto Atlântico. Ela buscou refúgio na selvagem e desconhecida América, um novo mundo onde esperava forjar seu próprio destino, longe da escuridão que a perseguia. Ao chegar às terras virgens do Novo Mundo, Isolde encontrou a solidão e a beleza indomável da natureza. Foi nesse cenário de isolamento que o destino a conduziu ao encontro de James Stewart, um nômade ou trouxa, como são conhecidos na Europa. A união entre uma bruxa e um homem sem magia, à primeira vista improvável, floresceu em um amor profundo e genuíno, desafiando as barreiras entre os mundos. Juntos, eles iniciaram a construção de uma modesta cabana de granito, um refúgio simples que, sem que soubessem, seria o berço de uma das maiores instituições mágicas. A família de Isolde e James cresceu com a chegada de duas almas jovens e perdidas, Chadwick e Webster, dois garotos órfãos que encontraram no Sayer Stewart um lar e a promessa de um futuro. Aquela cabana, erguida com as próprias mãos e nutrida pelo amor e pela magia, tornou-se mais do que um abrigo.
Ela se transformou em um santuário de aprendizado, onde os conhecimentos mágicos eram compartilhados e cultivados. Assim, de um ato de fuga e de um amor inusitado, Ilvermorny começou sua ascensão, transformando-se gradualmente da humilde morada de uma família em uma escola de magia de renome, um farol de conhecimento em solo americano, construído sobre os pilares da esperança, da resiliência e da união entre mundos. Ilvermorny. A jornada de Isolde Sayre, uma bruxa irlandesa com o peso de uma linhagem lendária, mas também de uma cruel opressão, começou no século XVII. Descendente direta do astuto Salazar Sonserina, Isolde encontrou-se encurralada pela tirania de sua tia, Gormlaith Gaunt, cuja malevolência a impeliu a uma fuga desesperada. Atravessando um vasto oceano, Isolde buscou refúgio nas terras desconhecidas da América, um continente ainda moldado por florestas intocadas e segredos ancestrais. Ali, isolada do mundo bruxo que a aprisionara, a jovem Isolde encontrou um tipo diferente de liberdade e, inesperadamente, o amor. Foi em meio a essa nova fronteira que Isolde conheceu James Stewart, um nomade, termo americano para aqueles desprovidos de magia, cuja perspicácia e bondade contrastavam com a complexidade do mundo que ela havia deixado para trás. A união entre a bruxa e o não-bruxo, uma tapeçaria tecida com fios de afeto e respeito mútuo, tornou-se o cerne de uma família singular. Juntos, eles embarcaram na construção de um lar, um santuário de esperança e simplicidade. A cabana, erguida com o granito robusto da terra e a determinação conjunta, simbolizava mais do que apenas um abrigo. Representava um novo começo, fincado nas rochas da resiliência e da união. À medida que a família crescia, enriquecida pela chegada de 2 filhos adotivos, Chadwick e Webster, a cabana de granito começou a adquirir um propósito ainda maior. Não era apenas um refúgio do mundo exterior, mas um microcosmo de aprendizado e descoberta. A fusão do conhecimento mágico de Isolde com a praticidade e o senso comum de James, temperada pela curiosidade e o anseio por saber dos jovens Chadwick e Webster, gradualmente transformou aquela estrutura humilde. O que começou como um lar, fruto do amor e do esforço coletivo, lentamente floresceu em uma instituição de ensino. Com o passar do tempo, as paredes de granito testemunharam não apenas o florescer de uma família, mas a metamorfose de uma cabana em Ilvermorny, uma escola nascida da mais pura forma de construção, aquela forjada pelo afeto e pela necessidade de nutrir a próxima geração. A história de sua fundação é, acima de tudo, uma crônica de amor, resiliência e a crença inabalável no poder da educação familiar para iluminar o caminho em um mundo vasto e selvagem. No pináculo do Monte Greylock, onde a Ilvermorny se ergue majestosa, a tradição de seleção das casas destoa do método europeu, revelando uma profunda conexão com a antiga magia da terra norte-americana. Ao invés de um chapéu falante ou cerimônias de vestes, os jovens aspirantes à magia se reúnem em um círculo imponente, seus corações palpitando em antecipação. Ali, perante eles, aguardam 4 estátuas encantadas, cada uma representando uma das criaturas místicas que deram nome às casas da escola, prontas para discernir o verdadeiro espírito de cada aluno e moldar seu destino acadêmico. Dentre as figuras enigmáticas, ergue-se a serpente chifruda, uma entidade ancestral cujas escamas parecem reverberar os sussurros do passado e os segredos do conhecimento. Quando a sua fronte se inclina em direção a um aluno, é um reconhecimento direto da mente inquisitiva e do intelecto aguçado. Esta casa acolhe aqueles cuja sede por conhecimento é insaciável, os estrategistas natos, os desvendadores de mistérios arcanos e os exploradores das fronteiras do saber. A serpente chifruda busca a mente do erudito, do pensador profundo, daquele que perscruta os véus do saber e busca compreender os segredos mais complexos do universo mágico. Ela representa a sabedoria que emana da curiosidade incessante, a capacidade de desvendar padrões complexos e a busca pela verdade através do estudo diligente e da reflexão perspicaz. Ser escolhido pela serpente chifruda é abraçar um caminho de profunda erudição, onde a astúcia e a inteligência são as maiores ferramentas e a busca pelo conhecimento
é uma jornada sem fim. E ali, contrastando com a serenidade intelectual da serpente, reside a representação do Pukwudgie, uma criatura de lendas, conhecida por sua teimosia inabalável e um coração fervoroso. Este ser, de temperamento por vezes arisco, simboliza uma força vital única. Quando o Pukwudgie se manifesta, é o coração do aluno que ele ecoa e escolhe. Esta casa é o refúgio dos leais, dos compassivos, daqueles cuja força reside na profundidade de suas emoções e na firmeza de suas convicções. O Pukwudgie representa o coração teimoso, mas puro, a persistência inquebrável diante da adversidade, a coragem que brota da emoção verdadeira e a lealdade que não vacila perante desafio algum. É a casa dos protetores, dos que sentem intensamente e agem com base em seus valores mais profundos, mesmo quando o caminho é árduo e impopular. A teimosia do Pukwudgie simboliza uma resiliência emocional, uma capacidade de amar e defender com uma paixão indomável, forjando laços que o tempo não pode romper. Essas duas casas, mente e coração, são os pilares iniciais de Ilvermorny, cada uma traçando um perfil distinto do bruxo que surgirá, conectando-os aos traços mais essenciais de sua natureza. Dentro desta tapeçaria de almas em formação, duas casas se destacam por sua representação profunda do ser: Pássaro, Trovão e Wampus, respectivamente, o espírito aventureiro e a força inabalável do guerreiro. A casa Pássaro Trovão, nomeada em homenagem à majestosa criatura capaz de evocar tempestades com o simples bater de suas asas imponentes, acolhe aqueles cujo coração pulsa com a alma de um aventureiro. É o lar dos inquietos, dos exploradores, dos que buscam a vastidão do desconhecido e se deleitam na jornada. Aqueles escolhidos por esta casa são, por natureza, desbravadores, com um espírito indomável que os impulsiona a transcender limites, a questionar o estabelecido e a forjar seus próprios caminhos. Sua essência é a própria busca, a descoberta que reside além do horizonte visível e a coragem de enfrentar o imprevisto com a mesma força com que o pássaro-trovão convoca os céus. Eles são os visionários, os inovadores, os que sentem o chamado para mergulhar nos mistérios do mundo, seja através da magia, do intelecto ou da própria vida. Sua alma anseia por novas experiências, por desvendar segredos e por moldar o futuro com a energia vibrante de uma tempestade iminente. Em contrapartida, a casa Wampus, inspirada no felino ágil e feroz, personifica o corpo do guerreiro. Esta casa é o refúgio dos fortes, dos estratégicos, daqueles cuja presença exala resiliência e cuja força não reside apenas nos músculos, mas na disciplina mental e na astúcia tática. Os alunos do Wampus são moldados pela coragem em face do perigo e pela determinação em superar obstáculos intransponíveis. Eles são os protetores, os defensores, os que se erguem em tempos de adversidade, empunhando não apenas varinhas, mas a própria essência da batalha e da persistência. Sua agilidade, não apenas física, mas também de pensamento, permite-lhes adaptar-se rapidamente a qualquer cenário, transformando desafios em oportunidades e garantindo que o corpo seja um templo de poder e prontidão. Honram a bravura, a lealdade e a capacidade de suportar, fazendo do seu físico e da sua mente ferramentas afiadas para a ação e para a defesa. Juntas, estas duas casas, a alma do aventureiro e o corpo do guerreiro, formam pilares essenciais da formação em Ilvermorny, preparando seus alunos para os múltiplos desafios do vasto mundo mágico. A tapeçaria que compõe a cultura de Ilvermorny é tecida com fios de duas tradições distintas, fundindo a ancestralidade mágica irlandesa com o pragmatismo e o espírito inovador americano. Esta síntese cultural única no mundo bruxo manifesta-se em cada aspecto da vida escolar, desde o ethos educacional até as peculiaridades mais visíveis, como seus uniformes. É uma fusão que reflete a própria gênese da escola, nascida do amor e da colaboração entre uma bruxa foragida de linhagem antiga e um nomage construtor, erguendo um farol de conhecimento em terras selvagens. Essa combinação forjou uma identidade mágica, que é ao mesmo tempo reverente ao passado e adaptável ao presente, uma verdadeira celebração da diversidade de pensamento e prática.
Os uniformes confeccionados em seda suntuosa exibem as cores azul e vermelho, adornados com um intrincado nó de gordiano dourado. Essas tonalidades não são apenas uma escolha estética. Elas se entrelaçam com a simbologia das nações que deram origem à escola, e o nó de gordiano, por sua vez, pode ser interpretado como um emblema da complexidade do conhecimento mágico e dos desafios que aguardam os bruxos em seu caminho. Cada linha, cada cor, ressoa com a história de Ilvermorny, lembrando a união de mundos e a superação de obstáculos que marcaram sua fundação. A beleza desses trajes não reside apenas em seu design elegante, mas na narrativa que contam. A de uma instituição que celebra a harmonia entre diferentes legados, forjando uma nova linhagem de bruxos e bruxas, imersos em um ambiente que os prepara não apenas para dominar a magia, mas para compreender a riqueza da coexistência cultural. O estudante, agora selecionado para sua casa predestinada pelas antigas estátuas, depara-se com um limiar singular em Ilvermorny, o momento de receber sua varinha. Diferente da tradição europeia, onde um jovem bruxo ou bruxa pode adquirir seu instrumento mágico muito antes de pisar em uma escola, em Ilvermorny, a varinha é entregue somente após a cerimônia de seleção ser concluída. Esta não é meramente uma diferença processual. É a primeira manifestação tangível de uma filosofia profundamente enraizada que permeia a sociedade mágica norte-americana. Imagine a antecipação, a reverência silenciosa enquanto cada estudante recém-selecionado avança, sem saber qual galho, cerne ou flexibilidade seu companheiro de destino possuirá. Um mistério desvendado apenas nos salões sagrados de sua academia. Mas a peculiaridade da aquisição da varinha não termina aí. Para os jovens estudantes, o instrumento mágico não é um companheiro constante. Ele permanece sob a custódia protetora da escola durante os feriados. Até que uma bruxa ou bruxo atinja a idade de 17 anos, o limiar da maturidade mágica, sua varinha, é um privilégio confinado principalmente ao ano letivo. Esta política contrasta fortemente com a prática diária da magia vista na Europa, onde as crianças são frequentemente encorajadas a aprimorar suas habilidades em casa, sob os olhos vigilantes de suas famílias, ou mesmo em prática casual e não supervisionada. Em Ilvermorny, a ausência de uma varinha fora do período letivo molda a própria essura do desenvolvimento mágico inicial, fomentando uma dependência de habilidades inatas e talvez até uma apreciação maior pelo momento em que a varinha é devolvida. Ela incute uma disciplina, uma certa seriedade em torno do ato de conjurar. Essa rigorosa supervisão deriva diretamente das políticas cautelosas e frequentemente rígidas do Congresso Mágico dos Estados Unidos da América, ou MACUSA. A história da magia na América do Norte é marcada por um medo profundo e generalizado da descoberta pelos não-magos, intensificado por eventos como os julgamentos das bruxas de Salem, que deixaram uma marca indelével na psique coletiva da comunidade bruxa americana. Consequentemente, o MACUSA promulgou alguns dos mais severos estatutos de sigilo do mundo, muito mais restritivos do que os europeus. A política de manter as varinhas na escola e atrasar seu acesso total e sem monitoramento é um reflexo direto dessa ansiedade profundamente enraizada, uma medida preventiva para minimizar quaisquer incidentes mágicos que possam expor o mundo bruxo à população não mage. É um lembrete constante do fino véu que separa seu mundo do mundano e das graves consequências caso esse véu seja rasgado. O impacto dessa política vai além da mera regulamentação. Ela molda a própria cultura da magia americana. Enquanto os bruxos europeus podem manejar suas varinhas com uma familiaridade casual desde tenra idade, os estudantes americanos aprendem a respeitar o poder que ela encarna com um senso elevado de responsabilidade. Sua identidade mágica é, de certa forma, mais comunal e institucionalmente ligada durante seus anos de formação, menos individualista em sua manifestação inicial. Isso gera uma consciência aguçada da necessidade de discrição, um hábito de autocontrole incutido desde seus primeiros dias em Ilvermorny. Essa abordagem distinta à posse da varinha sublinha as profundas diferenças
em como as sociedades mágicas ao redor do globo escolhem viver ao lado, ou separadas de suas contrapartes não mágicas, pintando um quadro vívido de um mundo tanto unido pela magia, mas dividido por sua aplicação. Mahou Tokoro. No extremo leste, onde as águas do mar do Japão sussurram segredos antigos, ergue-se o templo sagrado de Mahou Tokoro. Escondido dos olhos curiosos do mundo não mágico, a escola de magia mais antiga do Japão encontra-se no ponto mais alto da ilha vulcânica de Minami Iwo-jima. Não é uma construção comum, mas sim uma fortaleza ancestral, esculpida a partir de puro jade branco. Seu brilho etéreo reflete a luz do sol, iluminando a ilha e criando uma visão de beleza transcendental, que para aqueles que a veem, parece mais um sonho do que uma realidade. A estrutura de Mahou Tokoro é tão mística quanto sua localização. Os muros, as torres e os telhados foram todos moldados a partir deste jade precioso, conferindo à escola uma aparência de templo antigo e imponente. A entrada principal, grandiosa e majestosa, é adornada com intrincados desenhos de dragões e fênix, símbolos de poder e renascimento na cultura oriental. O interior, por sua vez, é um labirinto de corredores polidos e salas de aula decoradas com pergaminhos e pinturas que retratam a rica história da magia no Japão. A localização de Mahou Tokoro, no topo de uma montanha, serve não apenas como uma defesa natural, mas também como um lembrete constante da disciplina e da dedicação necessárias para alcançar o conhecimento. O ar rarefeito e as paisagens espetaculares inspiram os alunos a buscar a excelência e a entender a conexão entre a magia e a natureza. A escola é um refúgio para a tradição e a sabedoria, onde cada pedra de jade conta uma história e cada sala esconde um segredo mágico. É um lugar onde a beleza se funde com a magia e a arquitetura se torna uma extensão da própria arte arcana. Mahou Tokoro é um testamento à persistência e à beleza da magia japonesa. Seu isolamento geográfico e sua estrutura única garantem que as antigas tradições sejam preservadas, enquanto os alunos continuam a aprimorar suas habilidades em um ambiente que é, por si só, uma obra-prima mágica. O Templo de Jade não é apenas uma escola, é um farol de conhecimento, brilhando intensamente no vasto oceano, um lembrete do poder e do esplendor do mundo mágico. O transporte diário dos estudantes é uma das mais impressionantes demonstrações do poder e da harmonia entre o mundo mágico e suas criaturas. Em vez de meios de locomoção convencionais, os céus acima do Japão são cortados por bandos majestosos de gigantescos petréis tempestade. Essas aves colossais, criaturas da força dos ventos e das marés, servem como os fiéis condutores dos jovens bruxos e bruxas em sua rota entre seus lares e os portões do Templo de Jade. Imaginem o alvorada, quando esses seres alados descem dos céus, suas envergaduras projetando sombras dançantes sobre as águas cintilantes. É um testemunho diário da singularidade e isolamento da escola. A bordo de um pétrel tempestade, o aluno de Mahou Tokoro embarca em uma viagem que transcende o mero deslocamento. É uma lição de coragem e reverência pela natureza, forjada no convívio diário com as forças elementais. O vento fustiga os cabelos, o sal do oceano beija a pele, e a vastidão azul se estende sob eles enquanto o ritmo das poderosas asas dos petréis ecoa a batida do próprio coração. A cada ascensão no turbilhão aéreo, o estudante é lembrado da grandiosidade da magia. Este não é um transporte casual, é uma experiência formadora, um batismo diário nos céus, que infunde nos alunos uma conexão visceral com o ambiente mágico, moldando sua disciplina e percepção do mundo. A chegada à ilha vulcânica, com o palácio de jade branco emergindo do horizonte, é o ápice dessa jornada. A beleza do templo aguarda seus ocupantes, que aterrissam com a precisão e a elegância de quem domina os céus. Esse método único de transporte não apenas garante a privacidade e a segurança da escola, isolando-a em sua fortaleza insular, mas também serve como um símbolo constante da identidade de Mahou Tokoro, uma instituição que abraça a grandiosidade da magia, integrando-a ao cotidiano de seus pupilos. É assim,
sobre as asas de criaturas lendárias, que a sabedoria é buscada e o futuro da magia japonesa é forjado, dia após dia, nos céus azuis. A magia flui como a água, mas para dominá-la é preciso a disciplina do aço. A Mahou Tokoro é a prova viva dessa máxima. A cultura da escola é forjada na disciplina mais rigorosa, uma tradição que molda seus alunos em bruxos de excepcional poder e controle. Desde os primeiros anos, os estudantes são imersos em um regime de treinamento que exige foco, dedicação e um respeito inabalável pelas antigas tradições. O rigor acadêmico não é visto como um fardo, mas como um caminho para a excelência. Esta disciplina férrea se manifesta em todas as áreas da vida escolar, mas em nenhuma é tão evidente quanto no quadribol. Mahou Tokoro detém uma reputação inigualável, sendo a campeã indiscutível do esporte no Japão e, por muitas vezes, aclamada como a equipe mais forte do mundo. O segredo de seu sucesso não reside apenas na habilidade individual, mas na sinergia perfeita e na precisão militar de seus jogadores. Os treinos de quadribol na escola são lendários. A equipe não se limita a aprimorar suas habilidades de voo e passes. Eles praticam táticas complexas e movimentos sincronizados com uma exatidão quase assustadora. A disciplina imposta nos estudos se reflete no campo, onde cada jogador se move como parte de um único organismo. O Anamagis, uma especialização da escola, também é um fator de grande peso. Muitos jogadores aprendem a se transformar em animais voadores, o que confere a eles uma vantagem tática impressionante. Além disso, a famosa rivalidade com outras escolas, como a Durmstrang, é alimentada pela busca incessante da perfeição. Se os bruxos do norte são conhecidos por sua força bruta e pragmatismo, os de Mahou Tokoro são celebrados por sua graciosidade, estratégia e técnica impecável. O sucesso deles não é um acidente, mas o resultado de séculos de dedicação à disciplina e ao aprimoramento constante. A tradição se mantém viva e os estudantes da escola são a prova de que a disciplina, quando bem aplicada, pode levar à grandeza. A fama da equipe de quadribol de Mahou Tokoro não se deve apenas às suas vitórias. É um símbolo da própria filosofia da escola. O sucesso não é um acaso do destino, mas uma recompensa pela busca incansável pela excelência. No coração da disciplina inabalável de Mahou Tokoro, duas especializações acadêmicas se destacam, moldando seus alunos em mestres de artes arcanas que poucos no mundo mágico conseguem igualar: a animagia e os duelos aéreos. A animagia, em Mahou Tokoro, transcende a mera transfiguração de forma. É um caminho de profundo autoconhecimento e uma manifestação do controle absoluto sobre a própria essência mágica. Os estudantes que embarcam nesta jornada dedicam anos a um regime rigoroso, que combina meditação profunda, exercícios físicos meticulosos e um estudo quase zen da natureza animal. Não se trata apenas de adquirir uma forma zoomórfica, mas de compreender e incorporar a psique da criatura escolhida, permitindo uma fusão tão perfeita que a transformação se torna um ato fluido e quase imperceptível. A lenda de Mahou Tokoro narra que muitos de seus mestres animagos alcançam tal maestria que podem permanecer em suas formas animais por períodos prolongados, movendo-se entre mundos com uma graciosidade e discrição inigualáveis. Um testemunho do foco incansável da escola na disciplina mental e corporal. Adicionalmente, a escola é o epicentro global para o desenvolvimento de duelos aéreos, uma disciplina que eleva o combate mágico a novas e vertiginosas alturas. Longe dos duelos tradicionais em solo, os confrontos em Mahou Tokoro desdobram-se nos vastos céus sobre a ilha vulcânica, com bruxos utilizando vassouras velozes ou montarias mágicas para ganhar vantagem. O treinamento é intensivo e implacável, focado na aquisição de uma consciência espacial tridimensional apurada e na capacidade de conjurar feitiços com precisão letal em meio a manobras acrobáticas complexas. Os alunos são submetidos a simulações de combate em alta velocidade, onde aprendem a manipular correntes de ar, usar a topografia da ilha como cobertura e executar ataques surpresa que desafiam a lógica da gravidade. A excelência em quadribol da escola
serve como base para essa arte, mas os duelos aéreos a levam a um patamar mais estratégico e combativo, onde a agilidade, a rapidez de raciocínio e o poder de fogo mágico se unem em uma sinfonia de destruição controlada. O domínio destas especializações não apenas eleva a reputação individual de cada aluno, mas também solidifica a Mahou Tokoro como um bastião de poder e refinamento mágico, onde a tradição encontra a inovação nos domínios da arte da guerra mágica e da transformação pessoal. As escolas de magia ao redor do mundo vestem seus alunos com uniformes que muitas vezes servem como uma simples identificação. Em Mahou Tokoro, contudo, o uniforme é um testemunho vivo do progresso e da jornada mágica de cada estudante. Esta não é uma vestimenta comum, mas sim uma túnica que reflete a evolução de seu portador, alterando sua cor à medida que o conhecimento e o poder do bruxo crescem. O caminho começa com a pureza da infância. Ao ingressar na escola, os alunos recebem uma túnica de cor branca. Esta veste imaculada simboliza a tábua rasa de seus conhecimentos, a inocência de um jovem mago que ainda precisa forjar seu próprio destino. À medida que o bruxo se aprofunda nos estudos, a túnica começa a absorver a magia e a se transformar. As cores mudam, revelando o nível de maestria alcançado. A cada avanço, a túnica adquire uma nova tonalidade. O branco se torna rosa claro, depois rosa choque e assim por diante. Cada nova cor é uma prova visível de que o estudante dominou uma nova disciplina, alcançou uma nova etapa em seu currículo e aprimorou suas habilidades. É um sistema de mérito único, que não só inspira os alunos a se esforçarem, mas também permite que a hierarquia e o respeito sejam estabelecidos de forma visual. A cor máxima que a túnica pode atingir é o dourado. Este é o ápice do conhecimento, reservado para os estudantes mais talentosos e os bruxos de maior poder. Ver um aluno vestindo uma túnica dourada é um sinal claro de que ele é um bruxo de altíssimo nível. Alguém que já alcançou a excelência e se tornou um mestre em sua arte. No entanto, há um reverso da moeda nesta tradição. A túnica é uma entidade viva, e se um bruxo comete um ato de desonra, ela se torna cinza e, em casos de traição ou uso das artes das trevas, assume a cor preta. Esta mudança de cor não é apenas um aviso, mas um estigma indelével que marca o bruxo para sempre. O uniforme de Mahou Tokoro é, portanto, muito mais do que um simples traje escolar. É uma representação da alma do bruxo. Ele reflete suas conquistas e seus fracassos, a luz e a escuridão que residem em seu coração. A jornada acadêmica em Mahou Tokoro é visualmente marcada pela peculiaridade de seus uniformes. A transição de um pálido tom de rosa para o reluzente dourado não é apenas um sinal de progresso, mas a própria manifestação da excelência alcançada, um testemunho do estudo árduo e da maestria em cada feitiço. Mas, sob este espectro de cores que celebra o sucesso, reside uma faceta mais sombria e imponente, tecida no próprio tecido destas vestes encantadas. Este sistema peculiar e inflexível é, acima de tudo, uma ferramenta de vigilância e um pilar fundamental na intrínseca colaboração entre a milenar Mahou Tokoro e o Ministério da Magia japonês. A escola, com sua venerável antiguidade e seu prestígio inegável, opera em uma simbiose singular com as autoridades mágicas do país. O uniforme que se torna branco não é um mero símbolo, mas um sinal inequívoco para o Ministério, que imediatamente reconhece e investiga com rigor tal violação. Esta proximidade entre a instituição educacional e a autoridade governamental é um testemunho da gravidade e da seriedade com que a magia é tratada no Japão, onde a linha entre o ensino, a ética e a aplicação da lei se torna, por vezes, tênue, mas visível a todos. A confiança depositada nos estudantes de Mahou Tokoro é colossal, e com ela vem uma responsabilidade monumental. Cada túnica que muda de cor é um recordatório constante dessa balança delicada entre poder e dever. A mera possibilidade de uma veste se tornar branca infunde um senso de disciplina férrea, não apenas por medo da punição, mas por um profundo e ancestral respeito pela tradição, pela honra familiar e pela integridade da própria magia. Essa parceria única entre escola e Estado
assegura que os vastos segredos e os poderes formidáveis concedidos aos alunos de Mahou Tokoro sejam sempre utilizados com a máxima prudência e em alinhamento estrito com os princípios éticos que regem a comunidade bruxa japonesa. O destino de cada estudante, sua honra e sua lealdade, são literalmente tecidos em suas vestes, um testemunho silencioso de sua jornada e de sua conformidade com um código mágico imutável. Wagado. Os tambores do conhecimento ressoam das profundezas do continente africano, chamando a atenção para a imponente Wagado, a maior e uma das mais respeitadas escolas de magia do mundo. A escola não reside em uma construção de pedras ou tijolos, mas sim em um maciço de montanhas, esculpido e transformado em um templo de saber arcano. Sua localização é um segredo bem guardado, mas sabe-se que se encontra nas lendárias Montanhas da Lua, uma cordilheira mística que, para o mundo não mágico, existe apenas em lendas e mapas antigos. A escola é um feito notável de magia arquitetônica. A montanha é, em si mesma, a escola. Escavada a partir do granito e do basalto, a estrutura é uma labiríntica fortaleza de túneis, cavernas e câmaras que se estendem por quilômetros. A entrada, escondida e protegida por feitiços ancestrais, é revelada apenas àqueles que são dignos. Dentro das montanhas, os alunos e mestres se movimentam por vastas salas de aula, bibliotecas repletas de tomos proibidos e laboratórios de alquimia, todos iluminados por uma luz mágica que imita o sol. A grandiosidade de Wagado não se limita apenas à sua geografia. Seu status como a maior escola de magia do mundo é uma referência direta ao número de alunos que abriga. Bruxos de toda a África, de diferentes tribos, culturas e tradições, viajam para as Montanhas da Lua para aprimorar seus dons. A escola é um caldeirão de conhecimento, onde o saber dos egípcios antigos se mistura com as tradições dos xamãs da selva, e a magia ancestral de reinos perdidos coexiste com a moderna ciência arcana. O Wagado é um símbolo do poder e da diversidade da magia africana. Sua localização nas Montanhas da Lua não é por acaso, mas uma escolha consciente para proteger seus segredos e garantir que seus ensinamentos permaneçam intactos. O som dos tambores, o zumbido da magia e a vastidão da montanha são a melodia e o cenário onde os futuros magos da África são forjados. A escola é um templo vivo, um monumento à magia e à resiliência de um continente inteiro. Mas é em sua abordagem singular à arte da magia que o Wagado verdadeiramente se distingue. Enquanto outras academias se ancoram na tradição das varinhas, o Wagado reverencia uma forma de poder ancestral, pura e intrínseca, a magia sem varinha. Uma prática que remonta às origens mais recônditas da feitiçaria e que ali é cultivada com uma maestria inigualável. Não há madeiras esculpidas ou núcleos vibrantes. A própria vontade do bruxo, canalizada através de gestos precisos das mãos e dedos, molda a realidade. Cada movimento é uma sílaba em uma língua arcana. Cada inflexão dos dedos, um conjuro que ecoa com a força da intenção. A proficiência dos alunos de Wagado nessa arte é tal que desafia a compreensão de muitos forasteiros. Seus dons estendem-se por disciplinas tão complexas quanto a astronomia, onde os mistérios dos céus são desvendados sem o auxílio de instrumentos triviais, e a alquimia, onde a transmutação e a busca pela pedra filosofal são domínios do mais alto intelecto. Contudo, é na autotransfiguração que o poder de Wagado atinge seu ápice mais impressionante. Enquanto em outras escolas, a transfiguração de si mesmo em animal requer anos de estudo meticuloso e o uso de um feitiço complexo para se tornar um animago, os bruxos de Wagado superam essas barreiras com uma fluidez assombrosa. Eles possuem a capacidade inata, a partir de seu treinamento intensivo e da conexão primordial com a magia, de se transformarem em animais à vontade. Uma metamorfose instantânea, sem a necessidade de encantamentos ou rituais prolongados. Uma demonstração de maestria que os posiciona não apenas como magos, mas como verdadeiros gênios em ação, seres capazes de transcender as fronteiras da forma física com uma elegância e poder que inspiram tanto admiração quanto reverência. Esta é a essência do poder em Wagado.
Um testemunho da capacidade humana de abraçar a magia em sua forma mais primária e mais formidável. Nas Montanhas da Lua, onde o edifício de Uagadou parece flutuar em névoa e a própria montanha brilha com magia, os segredos mais profundos da arte bruxa são desvendados. Ali, o conhecimento não se restringe à mera repetição de encantamentos com varinhas, mas se manifesta de forma intrínseca, uma extensão da própria vontade. É nesse cenário de magia primordial que os talentos em astronomia, alquimia e, de forma mais impressionante, autotransfiguração, atingem um patamar de excelência inigualável, elevando os estudantes a um patamar singular no mundo bruxo. A especialização em astronomia, por exemplo, transcende a simples observação dos astros. Em Uagadou, o estudo do firmamento é uma disciplina que aprofunda a compreensão das forças cósmicas e sua influência sobre a magia e a vida na Terra. Não é apenas mapear constelações, mas decifrar os segredos celestiais, a teia invisível que conecta o universo ao fluxo de energia mágica. Os estudantes aprendem a ler os sinais nos céus, a prever eventos astrológicos com precisão assombrosa e a integrar esse conhecimento profundo em outras áreas da magia, revelando um domínio que poucos alcançam. Essa conexão com o cosmos é intrínseca à sua magia sem varinha, onde os gestos e a intenção se alinham com as próprias energias do universo. A alquimia, por sua vez, é praticada com uma maestria que remete aos tempos mais antigos da feitiçaria. Longe das fórmulas complexas e dos caldeirões que caracterizam outras escolas, em Uagadou, a transmutação e a criação de substâncias são guiadas por uma compreensão quase inata dos elementos e da essência da matéria. A manipulação de componentes, a busca pela pedra filosofal ou por elixires da vida, tudo isso é abordado com uma profundidade que só é possível quando a magia flui livremente, sem a barreira de um objeto canalizador. Seus alquimistas são capazes de realizar transformações que desafiam a lógica, trabalhando com as propriedades elementares do mundo de uma forma que transcende a mera ciência mágica. Contudo, é na autotransfiguração que o Uagadou revela sua mais notável e espantosa capacidade. Enquanto em outras escolas a transformação em animais, animagia, exige anos de estudo árduo, complexos feitiços e, por vezes, poções perigosas para ser dominada, os alunos de Uagadou são capazes de se transformar em animais à vontade, sem a necessidade de qualquer feitiço ou artefato externo. Essa habilidade é uma manifestação direta da potência de sua magia sem varinha, permitindo que a própria essência do bruxo se una e se molde à forma desejada, com uma facilidade e naturalidade que beiram o misticismo. Essa maestria corpórea não é apenas um truque, mas uma demonstração do controle absoluto sobre sua própria forma e sobre as forças da transfiguração, um testemunho do poder bruto e não adulterado que pulsa nas Montanhas da Lua. Esta instituição ancestral, que atende a todo o continente africano, é um caldeirão de saberes milenares, onde a magia se manifesta de formas que desafiam a compreensão convencional. Em Uagadou, a tradição da varinha é uma mera curiosidade ocidental. Seus alunos são mestres da magia sem o auxílio de artefatos, moldando feitiços com a pura vontade, através de gestos precisos das mãos e dos dedos. Talentos em astronomia, alquimia e, notavelmente, em autotransfiguração, são cultivados a níveis extraordinários. Os estudantes de Uagadou possuem a rara habilidade de se metamorfosear em animais à vontade, sem a necessidade de rituais complexos ou feitiços de animagia. Tal proficiência revela uma conexão intrínseca e profunda com a própria essência da magia. Mas é o método de admissão de Uagadou que verdadeiramente a singulariza. Não há cartas seladas enviadas por corujas, nem listas de espera ou exames de entrada. O convite para adentrar os seus mistérios chega de uma forma muito mais pessoal e onírica. A cada criança mágica no continente, o chamado é feito por um ser quase mítico, o mensageiro dos sonhos. Este emissário invisível alcança os jovens bruxos e bruxas durante o repouso noturno, infundindo em seus sonos a promessa de um futuro mágico. Ao despertar, a criança descobre a prova tangível de sua convocação. Uma pequena pedra inscrita,
depositada misteriosamente em sua palma durante a noite. Este simples, mas profundo token é o símbolo irrefutável de sua admissão em Ouagadougou, um elo entre o mundo dos sonhos e a realidade de uma educação mágica sem igual. É um método que ressoa com a natureza intrínseca da magia africana, conectando a alma ao destino, e que reflete a influência global da escola, cujos ex-alunos como Babajide Akingbade ascenderam a posições de liderança na comunidade bruxa internacional, a exemplo do Supremo Mugwump, da Confederação Internacional de Bruxos. A forma como o Ouagadougou acolhe seus futuros estudantes é tão única e mística quanto a própria magia que nela se pratica. A distinção singular de Ouagadougou, com sua profunda maestria na magia sem varinha e um currículo que se aprofunda em disciplinas tão complexas quanto astronomia, alquimia e a rara autotransfiguração, transcende o mero ensino. Esta não é apenas a maior escola de magia do mundo. É uma forja de mentes brilhantes e líderes visionários que compreendem a magia em sua forma mais pura e intrínseca, manifestada através de gestos precisos e uma conexão inata com o poder. A influência de Ouagadougou, embora enraizada nas majestosas montanhas da lua africanas, projeta-se muito além de suas fronteiras, moldando ativamente o cenário global da comunidade bruxa. O exemplo mais vívido e emblemático dessa influência é a figura de Babajide Akingbade. Um ex-aluno notável da imponente instituição, Akingbade ascendeu a um dos cargos mais proeminentes e poderosos no xadrez político mágico internacional, o de Supremo Mugwump, da Confederação Internacional de Bruxos. É crucial contextualizar a magnitude dessa posição. Antes de Akingbade, esse título fora honrosamente ocupado pelo lendário Albus Dumbledore. A sucessão de Dumbledore por um graduado de Ouagadougou não é um mero acaso. Ela ressalta o calibre excepcional dos bruxos e bruxas formados pela escola africana e o respeito universal que sua educação infunde. Significa que a liderança global reconhece e valoriza o conhecimento e a sabedoria que emanam de Ouagadougou, vendo em seus alunos a capacidade de guiar o destino mágico do planeta. Atingir o posto de Supremo Mugwump exige não apenas poder e intelecto, mas uma sagacidade diplomática e uma visão abrangente dos desafios e complexidades que afetam as diversas nações mágicas. Akingbade, com a formação única recebida em Ouagadougou, demonstrou exatamente essas qualidades, contribuindo para períodos de estabilidade e cooperação em um cenário internacional muitas vezes turbulento. Sua capacidade de se conectar com a magia em um nível tão fundamental, sem a intermediação de uma varinha, pode ter-lhe conferido uma perspectiva inigualável sobre a natureza do poder e da interconectividade mágica. Assim, a ascensão de Babajide Akingbade ao topo da governança mágica mundial é um testamento indelével não apenas à sua genialidade pessoal, mas à filosofia educacional de Ouagadougou. A escola prova de maneira inequívoca que a tradição antiga da magia sem varinha, combinada com um currículo de excelência em áreas esotéricas, pode cultivar líderes que não só compreendem o passado e o presente da magia, mas também são capazes de forjar seu futuro com sabedoria e autoridade inquestionáveis, solidificando a influência duradoura de Ouagadougou no cenário mágico global. Castelo Bruxo. Profundamente incrustada na vastidão inexplorada da floresta amazônica, emerge uma das mais fascinantes e bem guardadas instituições do mundo mágico, Castelo Bruxo. Para os olhos dos não mágicos ou trouxas, sua existência é um mero sussurro de lendas, materializando-se como ruínas antigas, engolidas pela opulência verde da selva. Contudo, essa fachada é um véu, um engenhoso feitiço de ocultamento que protege a verdadeira majestade da escola. No coração pulsante da Amazônia, Castelo Bruxo se revela em todo o seu esplendor. Um imponente templo dourado, erguido com rocha mágica que absorve e reflete a própria luz solar. Suas estruturas, esculpidas com a sabedoria de séculos, integram-se harmoniosamente à natureza exuberante que a cerca. Mas não é apenas a arquitetura que a guarda. A escola é zelosamente protegida por guardiões ancestrais, os caipora. Essas criaturas pequenas e peludas, de natureza travessa,
habitam as densas folhagens, garantindo que nenhum forasteiro indesejado perturbe sua serenidade. Sua presença é um lembrete constante da simbiose entre magia e ambiente natural que define Castelo Bruxo. É dentro desses muros dourados, sob a vigilância das florestas, que Castelo Bruxo forjou sua reputação global, tornando-se um farol de conhecimento em duas disciplinas cruciais: herbologia e magizoologia. O currículo da escola não se limita a teorias em salas de aula. Ele se desdobra nas profundezas da própria Amazônia. Os estudantes, trajando vestes de um vibrante verde que ecoa a selva circundante, mergulham na vasta e diversificada tapeçaria do ecossistema amazônico. Eles exploram, estudam e interagem com a flora e a fauna mágica, aprendendo diretamente com a natureza em sua forma mais selvagem e pura. Essa abordagem prática e imersiva é o cerne da educação em Castelo Bruxo, moldando bruxos e bruxas com profundo respeito e compreensão do mundo natural. A escola se destaca como um centro de excelência para uma educação prática, intrinsecamente ligada à riqueza da vida selvagem mágica. A excelência de Castelo Bruxo transcende suas fronteiras, manifestando-se em um popular programa de intercâmbio que atrai mentes curiosas até mesmo da distante Europa, desejosas de desvendar os segredos da vida selvagem mágica sul-americana. Nomes como Bill Weasley tiveram amigos por correspondência vindos desta escola, um testemunho de sua influência. Em cooperação estreita com os Ministérios da Magia da América do Sul, Castelo Bruxo não apenas educa, mas também desempenha um papel fundamental na preservação e no estudo do inestimável patrimônio mágico do continente. Assim, a escola não é apenas um local de aprendizado, mas um guardião da magia e da vida, um templo de sabedoria que pulsa em uníssono com o coração da Amazônia. O coração deste esforço é o seu renomado programa de intercâmbio, uma iniciativa que reflete a generosidade e a visão de sua fundação. Anualmente, estudantes de magia europeus curiosos por expandir seus horizontes são recebidos em Castelo Bruxo. A atração principal para muitos é a oportunidade de aprofundar seus estudos em duas das especialidades mais prestigiadas da escola, herbologia e magizoologia. A vastidão da Amazônia é, em si mesma, a maior sala de aula, um ecossistema mágico e vibrante onde plantas com propriedades raras e criaturas fantásticas habitam. Sob a tutela dos mestres brasileiros, os bruxos de intercâmbio aprendem a curar, a nutrir e a entender a intrincada relação entre a magia e a natureza, algo que poucos lugares no mundo podem oferecer. No entanto, a floresta não é sem seus perigos, e a escola não existiria sem seus protetores mais fiéis e travessos, os caiporas. Estes seres espirituais pequenos, peludos e de pés virados para trás, são os guardiões lendários de Castelo Bruxo. Sua principal missão é afastar os trouxas e proteger os segredos da escola, mas eles também são responsáveis por manter a ordem e a segurança dentro dos vastos jardins e terrenos. Seu trabalho é tão eficaz que a antiga diretora da escola, Benedita Dourado, chegou a oferecer o empréstimo de alguns deles para o diretor de Hogwarts, Armando Dippet, que estava exasperado com o poltergeist pirraça. A oferta, infelizmente, foi recusada. Os caiporas são mais do que meros guardiões. Eles são uma extensão da própria magia da floresta. Eles interagem com os alunos, muitas vezes de forma brincalhona, testando sua ingenuidade e agilidade. Para um bruxo de Castelo Bruxo, aprender a lidar com os caiporas é uma parte essencial de sua formação, pois é um lembrete constante de que a magia é mais do que feitiços e poções. É uma força viva, imprevisível e profundamente conectada ao mundo natural. O programa de intercâmbio de Castelo Bruxo é, portanto, uma ponte entre culturas, uma celebração da diversidade mágica e um testamento do poder dos guardiões da floresta. Castelo Bruxo é mundialmente aclamada por sua excelência inigualável em herbologia e magizoologia. O currículo da escola não se limita a livros e salas de aula. Ele se estende por todo o vasto e intrincado ecossistema amazônico, transformando a própria floresta em um laboratório vivo. Os estudantes
envoltos em suas vestes de um verde vibrante, mergulham na exploração e no estudo prático da flora e da fauna mágica. Desde o mapeamento de plantas que curam e encantam, até a compreensão dos comportamentos de criaturas fantásticas, a educação em Castelo Bruxo é uma imersão profunda na interconexão entre magia e natureza. Os alunos aprendem a vivenciar a magia que permeia o mundo natural, desenvolvendo um respeito visceral pelo delicado equilíbrio da vida. A reputação de Castelo Bruxo transcende as fronteiras sul-americanas, notadamente através de seu popular programa de intercâmbio. Este atrai anualmente estudantes de diversas partes do mundo, em especial da Europa, ansiosos por uma educação que fuja do convencional e que ofereça uma perspectiva única sobre a vida selvagem mágica. A escola, em sua sabedoria, compreende a importância da colaboração e do compartilhamento de conhecimento, trabalhando em estreita cooperação com os Ministérios da Magia da América do Sul para assegurar a preservação e o estudo contínuo do patrimônio mágico do continente. Assim, Castelo Bruxo não é apenas uma instituição de ensino, mas um pilar vital na salvaguarda e na revelação dos mistérios da magia intrínseca ao reino natural. Ao percorrermos a vastidão da educação mágica global, das imponentes montanhas de Ouagadougou ao templo de Jade de Mahou-Tokoro, da fundação comovente de Ilvermorny ao segredo sombrio de Durmstrang e à elegância clássica de Beauxbatons, culminando na essência vital de Castelo Bruxo, desvelamos um panorama rico e multifacetado. Cada escola, com suas tradições e métodos únicos, reflete as diversas formas pelas quais o conhecimento mágico pode ser transmitido e vivenciado. A verdadeira riqueza da magia reside em sua diversidade, na capacidade de se manifestar em múltiplas formas e culturas. Que jamais subestimemos o valor de olhar além de nossos próprios muros, pois é na vastidão do saber partilhado que a verdadeira essência da magia floresce, enriquecendo a tapeçaria de nossa existência e garantindo que o legado do arcano perdure em toda a sua gloriosa e multifacetada forma.